Olá, bom dia, com muita alegria e a paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Vamos dar início à nossa aula de número 7 do livro de Números. E esse capítulo que nós vamos ver hoje, o capítulo 14 e também o capítulo 15, não sei se eu vou conseguir chegar até o capítulo 16. Mas esse capítulo 14 que nós vamos começar hoje, para mim, é um dos mais importantes capítulos do Antigo Testamento, principalmente do Pentateuco, porque nesse capítulo mostra exatamente o porquê que o Senhor, então, tomou a decisão de trazer uma sentença, um juízo contra o povo de Israel. Então, vamos orar e vamos consagrar esse período de aula ao Senhor. Te convido a fechar os olhos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Na sua presença, nós estamos aqui unidos em teu nome, e a sua palavra diz que onde estão dois ou mais em seu nome, o Senhor está. E nós estamos unidos em nome de Jesus. E nós pedimos que o Senhor venha falar conosco através dessa aula, venha nos ensinar, Pai, instruir as nossas vidas, como que nós devemos viver uma vida que te agrada, como podemos aprender e praticar esses ensinamentos. Te agradecemos por cada um, Senhor, que está presente nessa live. Abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e o nosso tempo de estudo. Consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, vamos lá para a nossa aula de número 7, né? Deixa eu pegar aqui, então, o meu material. Vamos dar início. Vou colocar aqui, né, no modo apresentação. Maravilha. E também já pegar meu marcador de texto aqui, né? Muito bem. Então, vamos lá, né? Esse capítulo fascinante, espero que vocês aprendam e não esqueçam, né? Porque eu já estudei algumas vezes esse capítulo e quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, né? Incrível, né? Então, vamos lá. Números capítulo 14, do 1 ao 10, né? Vai falar sobre a rebelião. Amados, não esqueçam, né? Já, logo de cara eu já quero lembrar, o Senhor, ele compara o pecado de rebelião contra o pecado de feitiçaria. Quem fala isso é o profeta Samuel. O profeta Samuel fala isso lá para o rei Saul. Está lá em 1 Samuel. Então, o Senhor compara o pecado de rebelião como se fosse um pecado de feitiçaria. Então, vamos lá. A revolta do povo, né? Uma revolta, uma rebelião. Então, naquela noite, né, vocês lembram, né, na última aula, na aula 6, né, o povo pediu, né, então o Senhor ali ordenou que Moisés separasse o líder de cada tribo, né? Então foram ali 12 espias, ficaram lá em Canaã espionando a terra, né? Eles estavam ali, saíram ali do Monte Sinai, né, do pé do Monte Sinai, eles passaram ali um ano e pouco, né, um ano e praticamente um ano e 2 meses, né? Um ano e um mês, né? No segundo dia, do primeiro dia do segundo mês, eles partiram, né? Comemoraram a Páscoa ali e logo depois, né? Um ano e 2 meses, aliás, né? Logo depois, um mês depois, aqueles que não puderam participar da festa de Páscoa no dia 14 do primeiro mês, né? Do segundo ano, um mês depois, eles puderam, então, comemorar a segunda Páscoa. Então, depois desse período, né, eles acabaram, então, saindo e começaram, então, a subir em direção à Terra Prometida. E na nossa live eu vou trazer novamente esse mapa, né, e vou falar a respeito desses 10 pecados novamente. Muito bem. Então, eles estavam caminhando e subindo, né, em direção à Terra Prometida, a Canaã, e chegaram, então, ali no deserto chamado deserto de Cades Barneia, né? E pararam ali, acamparam ali. Então, os 10 espias saíram ali do deserto de Cades Barneia e então foram e chegaram, né? Depois de ali uma semana, já estavam na Terra Prometida e passaram 40 dias espionando a terra. E quando voltaram, lá em Números capítulo 13, que é um capítulo também que você não pode esquecer, foi justamente o pecado desses 10 espias. E hoje nós vamos falar um pouco as consequências desses pecados, né, desses 10 espias.
Então, esses 10 espias, né, dos 12 que foram espionar, exceto Josué e Caleb, então esses 10 espias, eles trouxeram um relatório que inflamou o coração do povo, eles mentiram. Então, o povo se rebelou. Então, aqui vai falar da rebelião. Então, eles ouviram o que os espias trouxeram de relatos, né? Então, ali eles começaram a chorar, chorar no sentido de desespero. Olha o que Deus fez conosco, Deus nos enganou. Maldizeram ao Senhor, desobedeceram às leis do Senhor, se rebelaram, se revoltaram. Então, vamos ver o que eles fizeram. Então, naquela noite, quando os espias, então, trouxeram o relatório, todo o povo gritou e chorou. Então, amados, nem que eu tenha que ficar hoje 1 hora só no capítulo 14, mas vamos detalhar isso daqui. Olha, quantas vezes nós nos deparamos com situações parecidas com essa? Cristãos que estão na igreja há anos, ouvem uma má notícia e se desesperam, entram em depressão só porque ouviram uma má notícia. Fazem como fizeram Elias, como fez Elias, né? Que entrou na caverna. Então, essas pessoas, elas estão mostrando uma grande incredulidade. Por quê? Falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, esse capítulo é incrível. Esse capítulo tem um ensinamento muito rico. Então, logo no primeiro versículo do capítulo 14, após o povo ouvir as mentiras do diabo, esses 10 espias inflamados pelo maligno, né? Ou que deram oportunidade para que o maligno ali potencializasse um engano na cabeça daqueles 10. Só aqueles 10 enxergaram só gigantes e muralhas, mas não enxergaram a possibilidade, o poder do Senhor. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus mandou as 10 pragas, Deus trouxe água, trouxe o maná, Deus proveu tudo que eles precisavam. Então, será que Deus não daria, não teria poder para levar o povo a entrar na terra prometida e conquistar aquelas terras? Deus não falou que a terra estava vazia, que seria fácil, né? João 16:33, no mundo tereis aflições, está no plural. Nós temos muitas aflições, nós recebemos más notícias, mas nós não podemos nos desesperar, perder a esperança, perder a calma, perder a paciência. Nós temos que ter um posicionamento que agrada ao Senhor. Ouvimos a má notícia, mas precisamos nos posicionar. Maior é o Senhor que está em mim. Somente nesse primeiro versículo, eu poderia ficar 1 hora pregando para você. Tudo é possível ao que crer. Hebreus capítulo 6. Sem fé é impossível. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Deus não suporta o homem incrédulo. Então, aqui, esse povo se mostrou incrédulo. Começou a gritar, começou a chorar. Olha o que Deus fez com a nossa vida. Deus nos enganou. Deus nos trouxe aqui para morrer nesse deserto. Seria melhor ter morrido lá no Egito. Entenderam o que eles fizeram? Então, todo o povo gritou e chorou. Olha, aqui, esse todo, né, pode ser um exagero, né? Como a gente fala, olha, todo mundo foi para a festa, olha, todo mundo fez isso, fez aquilo. Mas não se esqueçam que Deus não deu justo. Então, todos eles, talvez ali, nesse momento, não se rebelaram. Mas ao longo da caminhada, todos, sem exceção, pecaram contra o Senhor. Mas principalmente nesse momento, foi um momento crucial. E desses 10 espias, somente Josué e Caleb falou: não, vocês estão errados. Então Caleb e Josué foram contrário ao que os 10 espias fizeram. Por isso que o Senhor vai livrar Josué e Caleb da sentença. E os demais serão condenados.
Então, vamos ver isso. Então, depois que eles ouviram aquelas notícias, os relatórios, né, dos 10 espias, começaram a gritar e chorar. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés. Então, está aqui a prova. Todo rebelde é ingrato, todo rebelde é murmurador, todo rebelde conspira contra a autoridade. Então, foram esses pecados. O 10º pecado foi um conjunto de pecados. Não pode-se dizer que o 10º pecado foi somente a murmuração, que foi somente a rebelião, que foi somente a rebeldia. Então, eles desobedeceram, foram ingratos, rebeldes, maldizeram ao Senhor. Vocês vão ver. Olha isso aqui, ó. Eles disseram, ó, todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão. Eles disseram, seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Tá vendo aqui, ó? Seria melhor se tivesse morrido no Egito ou mesmo nesse deserto. Ou seja, por que Deus, então, não nos matou nesse deserto? Ou por que nós não ficamos quietos lá no Egito, em paz? Né? Seria melhor morrer do que agora morrer pelas mãos dos gigantes. Entenderam isso? Olha lá, ó. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Olha que sem gratidão. Nós vamos ser mortos na guerra e as nossas mulheres, nossos filhos serão presos. Se maldizer a Deus, seria bem melhor voltarmos para o Egito. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. Aqui, amados. E diziam uns aos outros, vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Então, aqui, ó, então, se rebelaram contra Deus, rejeitaram o homem que Deus escolheu para ser líder do povo. Rejeitaram ao Senhor. Uma vez que rejeitaram o líder, rejeitaram ao Senhor. Não aceitaram. Entenderam isso? Então, esse 10º pecado mostra exatamente o caráter desse povo. E, infelizmente, muitas pessoas que chegam na igreja com esse comportamento deveriam mudar o comportamento a partir do momento que vão ouvindo a palavra do Senhor, seu coração vai produzindo fé, essas pessoas vão adquirindo uma intimidade com o Espírito Santo do Senhor, essas pessoas precisam aprender a caminhar com o Senhor, dia após dia, produzir virtudes que agradam ao Senhor, precisam demonstrar temor ao Senhor, precisam se comprometer com a palavra, precisam tomar cuidado com aquilo que falam, não devem mais murmurar, reclamar da vida, mas precisam ser gratos, ter a gratidão da salvação, a gratidão da vida eterna, a gratidão do galardão. Precisam ser gratos por isso, precisam ser gratos ao Senhor pelo sacrifício que Deus nos deu na pessoa de Cristo. Deus, o Senhor, perdoou todos os nossos pecados, entregando o seu único filho, o seu filho amado, para morrer naquela cruz por nós. Cristo pagou a dívida dos nossos pecados. Ele se fez maldito no nosso lugar. A dívida foi paga. Nós éramos inimigos de Deus, agora, pelo sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, nós agora somos amigos de Deus. Então, por esses motivos, nós deveríamos agora viver uma nova vida, e uma nova vida sendo gratos ao Senhor, eternamente gratos ao Senhor, pela salvação, pela vida eterna, pela recompensa eterna e gloriosa que nos aguarda. Então, é isso que o Senhor espera de mim, de você. Nós vamos agora morar na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém haverá um novo céu, uma nova terra. Essa terra será destruída. Por isso que o Senhor não quer que o seu coração agora fique preso nas coisas desse mundo, porque tudo será destruído. Nós temos que juntar riquezas na glória eterna, porque lá o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não destrói. Então, é isso que o Senhor quer, é esse comportamento, essas atitudes e essas falas que o Senhor quer ouvir de nós. Não ouvir má notícias e reclamar e murmurar. No versículo 5 aqui do capítulo 14 de Números,
Então Moisés se ajoelharam, encostaram o rosto no chão diante do Senhor, de todo o povo, e também começaram a chorar. Mas eles não choraram de desespero, eles choraram em consequência, porque ali naquele momento, Moisés e Arão já sabia que, isso vai dar B.O., esse povo vai ser castigado. Então Moisés e Arão ali se mostram servos humildes, tementes ao Senhor. E agora então eles vão orar, ele fala: Senhor, perdoa esse povo. Meu Deus, que ingratidão, que atitude impensada, não é? Que povo inconsequente. Como podem ser terem tamanha ingratidão? Como podem ser rebeldes? Então Moisés e Arão foram humildes ali, e eles fizeram exatamente o que o Senhor espera que eu e você façamos quando a gente ouve a má notícia. Vai orar, vai dobrar o seu joelho, vai falar com o Senhor, apresente a sua oração, mas não apresente a sua murmuração. Apresente uma palavra de gratidão, de fé, de coragem, e se coloque como um guerreiro do Senhor que vai guerrear contra a má notícia, contra o problema. Porque se o inimigo vem por um caminho, por 7 caminhos ele vai sair. Deus vai dar estratégia 7 vezes maior ainda do que o inimigo colocou diante de você, para que você possa ter um livramento, um escape. Basta você crer, basta você querer, basta você aceitar essa palavra que o Senhor está te dando nessa manhã, usando a minha vida aqui para falar com você. Não se desespere, tenha um posicionamento que agrade ao Senhor. Faça como fez Arão e Moisés. Dobre o teu joelho, vai orar. Então, e Josué e Caleb, tá vendo? E Josué, filho de Num, né? Lembra? Oséias que passou a ser Josué. E Caleb, filho de Jefoné, os dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. E, ó, se os seus olhos são bons, todo o seu corpo é bom. Enquanto uns só enxergaram problemas, os outros só enxergaram bênçãos. Viu aí? Então, são essas atitudes que o Senhor espera de mim e de você. Veio a má notícia, não enxergue só o problema. Enxergue o poder do Senhor, enxergue que Deus está com você, enxergue que você pode vencer esse problema porque Deus está com você. O Deus que você serve é o Deus do impossível. Então, Caleb e Josué, eles rasgaram as suas vestes em sinal de tristeza. Não, não façam isso. Deus está conosco, ele vai nos dar a vitória. Perceberam isso? Moisés e Arão se humilham e vão orar. Moisés e Arão viram ali que o povo seria castigado. Já estavam sentindo a dor do povo. E Caleb e Josué se colocaram como verdadeiros guerreiros. Não, nós temos que rasgar o nosso coração, nós temos que buscar ao Senhor e nós temos que apresentar o nosso problema e Deus vai nos dar estratégias para vencer esse problema. Não pensem dessa forma, não sejam pessimistas, não sejam negativistas. Creiam que Deus está do nosso lado, Deus vai pelejar a nossa batalha, Deus abriu o mar vermelho, ele vai derrubar essas muralhas, Deus vai fazer cair esses gigantes. Josué e Caleb enxergaram dessa forma. E aqui, ó, eles disseram, se o Senhor nos ajudar, quer dizer, certamente, se Deus está conosco, perdão, quem será contra nós? Certamente venceremos. Ele fará com que entremos nessa terra, naquela terra, uma terra boa e rica. A terra é boa e rica. E eles falaram, não, olha, tem fruto lá, mas não dá para todo mundo. Isso é mentira.
Isso é mentira. Eles não foram colocados lá como espias para trazer esse relatório mentiroso. Trouxeram frutos enormes ali, cacho de uvas enormes, que duas pessoas para segurar um cacho de uva, e agora vem falar que falaram que o fruto, o que aquela terra produzia não era suficiente para todo mundo. Está aí o engano do diabo, está aí a mentira do diabo. Vai faltar? Não, não vai faltar nada. Deus é o nosso provedor. Deus não vai permitir que a gente passe necessidade, que a gente passe fome. Isso é mentira do diabo. E vai te faltar alguma coisa? Você tem que se posicionar. Você tem que crer, você tem que orar, você tem que ser grato. Você tem que ser uma pessoa cheia de fé. Você tem que ser uma pessoa de autoridade, como foi Josué e Caleb. Olha lá, ó. Porém, não sejam rebeldes, está aqui, ó. Rebeldes contra Deus. Não se rebelaram contra o homem, se rebelaram contra Deus. Se rebelaram contra Deus. Não sejam rebeldes e não tenham medo. Está aqui, ó, covardes. Covardes, medrosos, tímidos. Não tenham medo do povo daquela terra. Tem gigantes, mas o Senhor é Ele que vai pelejar a nossa guerra. Ele vai estar à frente da nossa batalha. É o Senhor. Quem vai nos dar a vitória é o Senhor. Vocês não devem olhar de baixo para cima, como eles olharam de baixo para cima, e só enxergaram os gigantes. Vocês têm que olhar de cima para baixo. Por quê? Porque o Senhor te põe por cabeça. Você tem que olhar esse problema lá embaixo e você declarar: o Senhor coloca esse problema debaixo dos meus pés. Satanás, você está debaixo dos meus pés. Você não veio para me derrubar, porque você está debaixo dos meus pés. Em nome de Jesus, eu piso na sua cabeça, Satanás. Você não vai me vencer, Satanás, porque maior é o Senhor que está comigo do que você que está no mundo. Essa má notícia é uma mentira do diabo. Aqui, ó, nós os venceremos com facilidade, meu Deus. Eu vou vencer essa má notícia, eu vou vencer esse problema, essa minha causa na justiça, o Senhor vai estender as suas mãos e vai me dar a vitória. Tudo é possível ao que crer. Quem crê, vê a glória do Senhor. Quem não crê, vê a derrota. É você. O seu posicionamento é fundamental para o resultado que você quer alcançar. Tenha um posicionamento que vai trazer a vitória do Senhor para a sua vida. Vendo, clamando, orando, buscando, jejuando, usando poderosas armas de guerra, que vai fazer com que você vença essa batalha, esse problema. Não desanime, não seja tímido, não seja covarde. Se levante como um guerreiro, não fique prostrado, porque Deus não se agrada daqueles que se prostram, não se agrada daqueles que são covardes, Deus não se agrada daqueles que vão para uma cama de depressão e se fecham no quarto escuro, mas você precisa se levantar como se levantou Josué e Caleb, rasgou as suas vestes e falou: não, é possível, nós vamos conseguir, nós venceremos. Essa passagem é fascinante, nos ensina muito. Nós não podemos ser crentes covardes, crentes tímidos, porque os tímidos não herdarão nada, muito menos a glória eterna. Os tímidos jamais estarão na glória eterna, porque nós precisamos acreditar que o Senhor está do nosso lado. É o Senhor que vai julgar as nossas causas, é o Senhor que vai nos dar a vitória. Se a vitória ainda não chegou, porque a guerra ainda não acabou, porque a guerra só vai acabar quando você receber a vitória, porque assim você vai vivendo de vitória em vitória, de fé em fé, até a vinda do Senhor. Que um dia você possa estar na glória e agradecer ao Senhor eternamente, eternamente ser grato ao Senhor.
O Senhor, Ele quer ver gratidão em nossos corações. Eu fico emocionado porque muitas vezes nós vemos crentes apáticos, crentes abatidos, crentes derrotados, que se acovardam, que se entregam, que ficam prostrados à mercê da mentira do diabo, crentes que se colocam debaixo do pé de Satanás, ao invés de colocar o problema debaixo dos seus pés e declarar: o Senhor está do meu lado, o Senhor vai me dar essa vitória. Nós não podemos aceitar as mentiras do diabo. E continuando aqui, meus irmãos, olha isso, o Senhor está com a gente, o Senhor está comigo, e derrotou os deuses que os protegiam, portanto, não tenha medo. Esses problemas, eles vêm parecendo ser gigantes, gigantes, indestrutíveis, mas nós temos que olhar de cima para baixo e dizer: Satanás, você está debaixo dos meus pés. Esse problema é pequeno diante da grandeza do meu Senhor. É isso que agrada ao Senhor. É isso que traz a existência, a vitória. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los. Quantas pessoas que estão do nosso lado e querem nos desanimar. Quantas pessoas que muitas vezes estão dentro da própria igreja, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, e querem nos desmotivar, querem trazer uma palavra de desânimo, querem nos afastar do milagre, querem nos tirar da presença do Senhor, e nós não podemos aceitar, mesmo que isso nos custe a nossa vida. Não, eu não aceito. Temos que muitas vezes nos afastar desse tipo de gente pessimista, mesmo sendo gente da nossa própria casa, da nossa própria família, do nosso próprio lar, pessoas que nós amamos, mas nós não podemos caminhar com quem nós não concordamos, porque muitas vezes Satanás, que não tem língua, ele vai usar a língua dessas pessoas para nos animar, para trazer uma palavra como uma seta inflamada, que vai inflamar o nosso interior e vai permitir com que essa palavra ela traga um sentimento de derrota, de fracasso muito grande. Olha isso, olha esse versículo 10. Quantas pessoas tentaram calar a boca de Josué e Caleb, até ameaçá-los à morte. Eles foram ameaçados de morte, mas mesmo assim eles continuaram firmes no seu relatório. Eles não foram Maria vai com as outras, eles não mudaram de ideia, mesmo diante de uma ameaça de morte, eles continuaram firmes com o seu posicionamento. Está aqui, ó. Apesar disso, o povo começou a ameaçá-los, o povo ameaçou matá-los a pedradas, mas de repente todos viram a glória do Senhor aparecer na tenda. Está aqui o escape do Senhor. É no momento que nós mais vamos ali precisar. Quando nós estamos já praticamente chegando no nosso limite, Deus vai aparecer. Deus é o socorro bem presente, o Ebenezer do Senhor, é o escape do Senhor. Eu não preciso temer, não preciso ficar preocupado, porque quando eu chegar no meu limite, aí o Senhor vai começar a agir. Mas por quê? Porque primeiro eu me posicionei, primeiro eu orei, primeiro eu guerreei, primeiro eu usei armas espirituais, estou fazendo um jejum, estou posicionado, estou lendo a Bíblia, estou me alimentando dia após dia, mas pode ser que chegue um momento onde nós vamos ali, estar ali numa situação tão difícil, e aí é que vai vir o socorro bem presente, porque Deus é o nosso socorro bem presente no tempo de angústia. É Ele que vai segurar nas nossas mãos e vai fazer com que a gente continue caminhando firme até a nossa vitória. Então, aqui, de repente, não mais que de repente, as pessoas tentaram matar Josué e Caleb como se fossem malditos. Malditos! Mas ali veio
a presença gloriosa do Senhor. Veio a glória do Senhor. E o Senhor fala que a glória dele enche toda a terra. Tem uma passagem em Apocalipse fascinante, onde fala da Nova Jerusalém. Ali não haverá necessidade nem do sol e nem da lua, porque a presença gloriosa do Senhor é que vai iluminar a Nova Jerusalém. É a presença do Senhor que ilumina a nossa vida. É a presença gloriosa do Senhor que ilumina a nossa vida, que nos dá força, que nos dá luz e nos tira das trevas e faz a gente continuar firme nessa peleja, firme nessa batalha, até o último dia da nossa vida. É a presença gloriosa do Senhor. E aqui, então, no mesmo capítulo, no versículo 11, Moisés pede em favor do povo. O Senhor Deus disse a Moisés: até quando esse povo vai me rejeitar? Quantos cristãos que com suas atitudes, com as suas palavras rejeitam ao Senhor? Incrédulos, incrédulos. Até quando não vão crer em mim? Está aqui, ó. Embora eu tenha feito tantos milagres, Deus realizando milagres, milagres e milagres e milagres. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor ainda continua fazendo milagres. E eu vou continuar firme, porque eu creio que o seu milagre vai chegar. O seu milagre vai chegar, Senhor. Então eu não posso permitir que a incredulidade me domine. Eu preciso crer, crer e crer e crer e perseverar até o fim, até que a vitória venha. E mesmo que a vitória não venha, quando eu imaginar que ela vai chegar, porque não é no meu tempo, eu preciso continuar buscando forças no meu Senhor. Não jamais permitir que entre uma seta de incredulidade, de dúvidas. Mas está aqui, até quando esse povo vai me rejeitar? Até quando esse povo não vai crer no meu poder? Quantos milagres eu fiz lá no Egito? Quantos milagres eu realizei durante 1 ano e 2 meses? E vocês ainda, esse povo ainda continua me rejeitando? Esse povo não me ama? Esse povo não me pertence? Eu escolhi esse povo para ser meu, mas esse povo está me desprezando. E toda ação tem uma reação. Essas pessoas precisam ser punidas para que dê exemplo para mim, para você hoje. Foi o que o Senhor fez? Foi o que o Senhor fez. Aliás, algo fascinante que eu falei para vocês hoje, que sempre a gente vai lendo e sempre nós vamos recebendo algo do Senhor. E eu lendo hoje, porque eu costumo, às vezes, eu gosto de acordar cedo e vou ler antes de poder trazer a ministração, e algo que o Senhor falou comigo exatamente nesse capítulo 14 é a graça do Senhor, porque quando Deus trouxe o juízo, trouxe a sentença para esse povo, dizendo que esse povo, então, os que tinham de 20 anos para cima não entrariam na terra prometida, o Senhor, então, até mesmo poupou que essas pessoas morressem pelos inimigos, né? Porque esse povo não falou aqui, ó, nós vamos morrer. Olha lá, ó, eles não falaram, seria melhor que morrêssemos. Olha só, nós vamos ser mortos na guerra. Nós vamos ser mortos na guerra. Qual guerra? A guerra lá em Canaã. E as nossas mulheres, nossos filhos serão presos. Seria bem melhor que voltarmos para o Egito. Então, tá aqui. Seria bem melhor morrer no Egito ou morrer no deserto. Está vendo aí, amados? Então, o Senhor, então, permitiu que eles morressem no deserto e não morressem pelos inimigos. Então, está aqui, ó. Até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? Vou mandar uma epidemia para acabar com eles, porém farei com que os descendentes de você sejam um povo maior e mais forte do que eles. Então, o Senhor queria matar todos. E queria agora fazer um novo povo através de Moisés. Entenderam isso? Então Deus estava por aqui. Falou, eu vou matar todo esse povo. E através de você, Moisés, assim como o Senhor fez através de Abraão, através de Abrão, pai de uma multidão, o Senhor então está prometendo que vai fazer a mesma coisa com Moisés.
E Moisés fala, não, Senhor, o senhor não pode fazer isso. Então está aqui, ó. Mas Moisés respondeu, com o teu poder tiraste do Egito esta gente. Quando os egípcios souberem do que vais fazer com este povo, eles contarão isso aos moradores da terra. Eles já sabem que tu, ó Senhor Deus, já sabem que tu, ó Senhor Deus, está com a gente e que és visto claramente com a tua nuvem, quando a tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Ou seja, Moisés está dizendo para o Senhor, então o Senhor falou, eu vou matar todo esse povo e vou fazer, através de você, um novo povo, Moisés. E Moisés falou, não, Senhor, todo o povo do mundo inteiro já sabem da sua fama. Aliás, um dos 10 motivos das 10 pragas era para que essas maravilhas se espalhassem por toda a terra, de geração em geração. Então Moisés está dizendo, não, Senhor, todos sabem que o Senhor está conosco. O Senhor nos guia através da nuvem de manhã e através da coluna de fogo à noite. Então o Senhor não pode fazer isso. Essas pessoas do mundo inteiro vão falar que o Senhor não tinha poder para nos levar à terra prometida. Por isso que nos matou no deserto. Então Moisés estava preocupado com a reputação do nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, que grande líder. Está aqui, ó. Se matares o teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da tua fama vão dizer que mataste o teu povo no deserto porque não pudestes levá-los para a terra que prometeste dar. Ou seja, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Então, esse povo agora, do mundo inteiro, vai dizer que o Senhor não tinha poder, coisa nenhuma, e não pôde levá-los até a terra prometida, onde o Senhor prometeu. Então, o Senhor não vai, vão dizer que o Senhor não tinha palavra, que não teve poder. Então, Moisés se preocupa em honrar o nome do Senhor. Coisa maravilhosa. Em vez de falar, não, realmente, eu tenho razão, esse povo rebelde, acaba com esse povo mesmo. Mas não, um homem humilde, um verdadeiro líder, preocupado com o povo. Agora, Senhor, eu te peço que mostres o teu poder e que faças o que prometeste quando dissestes. Eu, Senhor, tenho o quê? Tenho paciência. Então, Deus, Moisés está dizendo, o Senhor não fala que o Senhor é um Deus de paciência, então agora mostra a tua paciência. E tem muita compaixão, mostra a tua compaixão, não mata todo mundo. E que perdoa a maldade e o pecado, porém, não trata o culpado como se fosse inocente. Opa, então tu és um Deus justo? Então, julga com justiça, não mata todo mundo. E eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes, até os bisnetos e trisnetos. Ou seja, Senhor, mostra a tua bondade, mostra a tua paciência, mostra a tua compaixão. Não mata esse povo. E agora eu te peço, ó Deus, que perdoes o pecado deste povo, de acordo com a tua grande misericórdia, como já tens feito desde o Egito até aqui. Senhor, dê mais uma chance, não mata todo mundo, continua perdoando. Queridos, olha essa palavra. Então o Senhor disse, já que você pediu, eu perdoo. Então, olha a importância de você interceder em favor de um ente querido, interceder em favor de um filho que está no caminho do erro, no caminho do engano, no caminho mau. Olha a importância de você interceder no mundo espiritual em favor de um ente, de um irmão da igreja que abandonou o Senhor. Então o Senhor fala, já que você me pediu, Moisés, eu perdoo, mas não impeço ninguém de viver as consequências dos seus pecados. Então Deus perdoa, mas ele, com certeza, ele não vai permitir que ninguém seja impune dos seus pecados. Deus perdoa, mas nós temos o direito de fazer as nossas escolhas, mas nós somos os responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Aqui, ó.
Mas, ó, eu perdoo. Já que você pediu, Moisés, eu perdoo. Mas, pela minha vida, mas pela minha vida e pela minha presença que enche toda a terra, tá aqui, ó. Juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Amados, falei muito a respeito dessa passagem. Desde que saíram do Egito, o primeiro pecado foi aonde? Diante do Mar Vermelho. E o último pecado foi aonde? Um ano e mais de 1 ano e 2 meses depois, no deserto de Cades Barneia. O 10º e último pecado, depois que os espias trouxeram o relatório. 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Então, agora vem a sentença. Deus perdoou. Não trouxe, então, a morte para todos. Para todos. Mas agora está aqui, ó. Eles nunca entrarão naquela terra que jurei dar aos seus antepassados, né? A Abraão, Isaac e Jacó. Nenhum daqueles que abandonaram verá a terra, nenhum daqueles que me abandonaram. Então, o pecado de rejeitar, de abandonar ao Senhor, verá aquela terra. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Está aqui. Poderia muito pregar sobre isso, mas eu preciso agilizar um pouco a minha aula. Ter um espírito diferente é não ser dominado pelo medo, né? É não ser dominado pelo comodismo. É isso, ter um espírito diferente, é ser perseverante. Tá aí, ó. Por isso, eu farei com que ele entre na terra que espionou. Ele e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Então, aqui, Caleb, então, ficou livre daquela sentença. Mas agora os amalequitas e os cananeus estão morando nos vales. Portanto, amanhã voltem, entendeu? Ó, olha essa palavra. Amanhã, tá vendo? Agora os amalequitas e os cananeus estão morando nos vales. Portanto, amanhã voltem e vão para o deserto, na direção do Golfo de Acaba. Então, Deus aqui já mostrando uma graça. Não vão enfrentar os amalequitas ali. Não vão. Deus avisou. Voltem. Então, aqui é ao lado da graça do Senhor. Vocês vão ser mortos. Está aqui, ó. Agora vem um castigo, nesse mesmo capítulo 14. Deus castiga o povo. Está aí, ó. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: eu tenho ouvido as reclamações, as murmurações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau, que vivem reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte: olha isso, amados, juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Ou seja, vocês querem então ser morto aqui, preferem morrer aqui do que lá na guerra? Sou eu o Senhor que está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Está aqui a sentença. Então, quem é maior de 20 anos ou mais, não vai entrar na terra prometida. Então, Deus poupou, a sua graça poupou quem eram os jovens, as crianças, os bebês e os que iam nascer no deserto. Então, esses não entrariam. Esses entrariam. Então, quem tinha de 20 anos para cima, que tinha a idade madura para a guerra, e a idade com maturidade espiritual, foram sentenciados à morte, foram reprovados. Está aqui, ó. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué. Então, aqui está a prova que Deus permitiu que Josué e Caleb, que tinham mais de 20 anos, somente esses dois, puderam entrar na terra prometida. Então, todos daquela primeira geração, maior de 20 anos ou mais, morreram no deserto. E esses que tinham, nesse dia do juízo, que tinham abaixo de 20 anos, entraram juntamente
com Josué e Calebe. Então, esses serão a segunda geração. Está aqui, ó. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar os seus filhos para a terra que vocês rejeitaram. Viu aí? E ali será o lar deles. Então, vocês não falaram que os seus filhos seriam presos? Então, eu vou castigar vocês, que têm 20 anos para cima, mas os seus filhos eu vou poupar. Os seus filhos vão entrar, mas vocês não vão entrar. Então, está aqui a sentença dos 10 pecados. Porém, vocês morrerão, e os seus corpos, está vendo? Ó? E os corpos de vocês ficarão nesse deserto, onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis, e por isso eles vão sofrer, até que todos vocês morram aqui. Então está aqui, ó, os filhos pagando pelos pecados dos pais. 40 anos terão que caminhar no deserto, 1 ano para cada dia que for espionar a terra. Então, essa foi a sentença. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra. 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. Que sentença terrível! Que sentença duríssima para essa primeira geração. Então, toda essa primeira geração vai morrer. Então, Deus perdoou e não trouxe a morte para todas, por causa do pedido de Moisés. Mas o Senhor fez com que as consequências caíssem para a primeira geração, exceto Josué e Calebe. Então, é isso que eu vou fazer com todo este povo mau que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos nesse deserto. Sou eu, Senhor, que falei. Ele selou a sua palavra. Os homens que Moisés havia mandado para espionar a terra, que trouxeram mais informações a respeito dela. Os homens que Moisés havia mandado para espionar a terra trouxeram mais informações a respeito dela, os 10 espias. E quando voltaram, fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença e eles morreram. Então, o Senhor castigou os 10 homens. Então, amados, esses homens que tinham, homens e mulheres, que tinham mais de 20 anos para cima, o Senhor ainda permitiu que essas pessoas vivessem mais 40 anos. E esses 10 espias morreram em seguida, com doenças terríveis. Com doenças terríveis. Está aqui, ó. Dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Calebe ficaram vivos. Então, Deus trouxe uma sentença terrível para os 10 homens, para os 10 espias. Aqui. Números 14, terminando. Os israelitas são derrotados. Então, Deus trouxe um juízo, mas trouxe um escape. Não vão para o lugar onde estão os amalequitas, né? Serão derrotados. Deus mandou eles mudarem a rota. Subindo, mas mudarem a direção. Tá aí, ó. Os israelitas são derrotados. Os israelitas ficaram muito tristes quando Moisés contou o que o Senhor tinha dito. Ou seja, Moisés então trouxe o relatório, Moisés trouxe a sentença, e parece que entrou no ouvido e saiu no outro. Tá aqui, ó. De manhã cedo, começaram a entrar na região montanhosa. Eles diziam, agora estamos prontos para ir até o lugar onde o Senhor nos havia prometido. De fato, nós pecamos. Eles meio que reconheceram os erros, mas Deus não mandou que eles fossem atacar os amalequitas. Quer dizer, quando era para ir em direção a Canaã e marchar com fé, com confiança, se mostraram incrédulos e rebeldes. Agora que Deus falou, não vá por aqui, desvia o caminho, não passe pelo vale dos amalequitas, vocês serão derrotados. O que eles falaram? Não, nós vamos enfrentar, nós vamos vencer, Deus está conosco e Deus vai nos dar a vitória. Entenderam isso? E foram lá e foram mortos pelos amalequitas. Está aqui. Amados,
Eu poderia também ficar aqui mais meia hora falando a respeito dessa passagem. Que estupidez, que cegueira espiritual. Porém, Moisés respondeu: então, por que vocês estão querendo desobedecer a ordem de Deus? Isso não vai dar certo. Tá vendo aqui, ó? Falaram de reconhecer os pecados, mas estão desobedecendo, estão pecando. Deus não está mandando vocês irem nessa direção dos vales, onde moram os amalequitas. Não entrem na região montanhosa. O Senhor não está com vocês. E os seus inimigos vão derrotá-los. Mas o que eles fizeram? Os amalequitas, os cananeus estão ali para enfrentá-los e matá-los na batalha. O Senhor não estará com vocês, pois vocês o abandonaram. Está vendo isso, amado? Todo pecado tem uma consequência. Então, o pecado nos afasta da presença do Senhor. E o Senhor, então, tinha dito para Moisés: não passe pelo vale dos amalequitas agora, vocês serão derrotados. Mesmo assim, os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa. Mas nem a arca da aliança de Deus, o Senhor, nem Moisés saíram do acampamento. Está aí, ó. Deus não estava com ele. A arca, o símbolo da presença de Deus, não estava com eles. Então, esses homens se mostraram rebeldes. Não, olha, sabe esses rebeldes? Não, Deus está conosco, Deus nos perdoou, e nós vamos lutar, nós vamos enfrentar. E Deus falou, não vá. Moisés ficou, o líder ficou, a arca ficou, e eles foram sozinhos. Então, os amalequitas e os cananeus que moravam naquela região montanhosa atacaram e derrotaram os israelitas e os perseguiram até Orma. Aí, ó. Então, Orma, colocaram o nome naquele lugar de destruição. Era um vale, uma descida, né? Então, era uma região montanhosa, eles subiram, e ali, quando chegaram lá, os amalequitas começaram a correr atrás dele na descida, e foram mortos na descida. Que vergonha, né? Foram morrendo na descida, né? E foram caindo, e os amalequitas atrás, matando a espada. Muito bem. Amados, olha só. Eu quero falar nesse Números capítulo 15, eu vou fazer o seguinte: ao invés de começar pelo versículo 1, eu vou começar pelo final. Mas na próxima aula eu vou voltar aqui em Números capítulo 15. Então vamos parar aqui em Números capítulo 15, só que eu quero ler aqui no final. Olha o que diz aqui no final, no versículo do 32 ao 36. O homem que não respeitou o sábado. Então, depois que, então, dessa passagem, né, que o Senhor trouxe o juízo, que o Senhor trouxe essa sentença dura, que o Senhor alertou para que o povo, então, não marchasse em direção às regiões montanhosas dos amalequitas, então, esses israelitas foram mortos, então, eles continuaram ali, Moisés continuou a caminhar, subindo em direção à terra prometida. Porém, o que Deus vai fazer? Vai fazer com que esse povo fique cego. Eles ficaram rodando e rodando e rodando e rodando 40 anos e não conseguiram sair pela direção à direita, onde dá acesso ali ao Rio Jordão. Ficaram rodando ali no deserto de Zin, deserto de Cades Barneia, ali próximo descendo novamente próximo ali do Monte Sinai. Ficaram girando em círculos. Então, até que todo esse povo morresse 40 anos. 40 anos foram o tempo da sentença do Senhor, né? Um ano para cada dia que for espionar na terra. Então, tá aqui, ó. Quando os israelitas ainda estavam no deserto, encontraram um homem catando lenha no sábado. E era lei, né? O quarto mandamento, né? Guarda o sábado. Guarda o sábado. Separe o sábado para honrar ao Senhor. Então, eles viram um homem catando lenha. E os que viram fazendo isso levaram até onde estava Moisés, Arão e todo o povo. Ou seja, né? Os homens viram o cara trabalhando no sábado e foram lá e deduraram, né? Pegaram o cara e levaram. Moisés, está aqui, ó. Nós vimos esse homem trabalhando no sábado, catando lenha. Catando lenha. Eles usavam lenha para acender fogueira, né? Para se esquentar e também para cozinhar, né? Para fazer lá as suas comidas, né?
Então, ó, depois puseram alguns homens para guardá-lo, pois ainda não sabiam o que fazer com ele. Então, para que o cara não fugisse, né? Ficaram lá guardando o cara. O cara estava preso, vamos dizer assim. Aí o Senhor disse a Moisés: Este homem deve ser morto, que todo o povo mate a pedradas fora do acampamento. Então tá aí. O homem que desobedecia a lei do Senhor, principalmente essa lei do sábado, era morto a pedradas, se tornava um maldito. Então levaram o homem para fora do acampamento e mataram o cara a pedradas. Está aqui, ó. Então, como o Senhor havia ordenado a Moisés, levaram o homem para fora do acampamento e todo o povo atirou pedras nele, até que ele morreu. Então, que coisa terrível, né? Mesmo depois do Senhor ter trazido aquela sentença terrível, dizendo que todos aquela geração, a primeira geração, os que tinham 20 anos para cima, seriam mortos no deserto. E o povo ainda continua pecando. Este homem foi trabalhar, ele feriu um princípio da lei do Senhor. O quarto mandamento foi trabalhar no sábado catando lenha e foi morto a pedradas fora do acampamento. Muito bem. Faltam 4 minutinhos, né? Tá aqui, ó. Então, eu vou parar por aqui. E aí, na próxima aula, né? Esse capítulo 15, eu vou ler o capítulo 15 todo, exceto essa passagem aqui de Números, capítulo 15, do 32 ao 36. Porque essa passagem eu já li para vocês. Amém, queridos? Olha, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, né? E eu peço perdão, né, da minha emoção. Hoje me emocionei, porque eu amo essa passagem, eu amo a palavra do Senhor, e essa palavra me alimenta imensamente, né? E eu sei que o Senhor não me chamou para levar ninguém à emoção, mas Deus me chamou para levar vocês ao conhecimento da sua palavra. Mas não tem como a gente não se emocionar, né? A gente passa um filme na nossa cabeça, né? Quantas vezes, né, quantas lutas, né, eu me deparei ao longo da minha vida, da minha história, e quantas vezes eu usei essa palavra, né, como uma poderosa arma de guerra, né, para me fortalecer. E é isso que o Senhor está te ensinando para que você possa também colocar em prática. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, faça a sua tarefa, mande suas dúvidas, tá bom? E também, por favor, né, me ajude a divulgar o meu trabalho ministerial. Fiquem na paz do Senhor, shalom e Deus abençoe. Senhor, muito obrigado. Te amo, Senhor. Obrigado pela sua palavra poderosa que nunca volta vazia.